Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Rafael Sami, sou professor de Geografia, coordenador de formação do Colégio Mirante, uma escola de educação personalizada aqui em Belém do Pará. Sou consagrado da comunidade católica Shalom, sou casado, sou pai e aqui nas redes sociais eu desenvolvo um trabalho voltado para o cultivo da virtude da ordem, o desenvolvimento de uma vida de estudos e também a busca pela boa cultura através dos filmes, da música, da literatura, das obras de arte, etc. Hoje, neste vídeo, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é sobre como começar uma vida de estudos séria, como iniciar uma boa vida de estudos, o que é a vida intelectual, como que a vida intelectual ela pode impactar no nosso cotidiano. Eu que sou um profissional liberal, eu que sou pai de família, mãe de família, eu também posso cultivar uma vida de estudos? Ou isso é apenas para os universitários? Como que se dá isso? Bom, ao longo deste vídeo eu responderei todas essas perguntas, tá bem? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é uma vida de estudos e a que tipo de vida de estudos eu estou me referindo aqui neste vídeo. Bom, em primeiro lugar, uma vida de estudos séria, ela nada mais é do que a busca pela verdade. A busca pela verdade. E a verdade, ela sempre nasce no mesmo terreno daquilo que é belo e daquilo que é bom. Então, por meio dos estudos, nós estamos buscando a beleza, a bondade e a verdade. Este é o critério básico para que a minha vida de estudos ela seja séria, para que ela seja verdadeira. Aqui, eu parto do ponto de vista católico desta obra, A Vida Intelectual, escrita pelo Padre Sertiães, que é uma obra-prima, uma obra maravilhosa. E veja o peso das minhas palavras, sem dúvidas, o melhor livro que eu já li na minha vida, né? Eu estou iniciando este canal e pensei, por que não falar sobre o livro A Vida Intelectual logo nesses primeiros vídeos, né? Sendo que foi um dos livros que mais marcou a minha vida de estudos, a minha profissão, a minha vocação até os dias de hoje. Então, eu parto do pressuposto dos argumentos contidos nesta obra, A Vida Intelectual de Sertiães, que era um sacerdote que escreveu sobre como cultivar uma vida de estudos séria. Não apenas falou sobre o que ela é, mas os meios, deu o passo a passo para que nós alcancemos este caminho. É claro que neste vídeo eu não vou me deter a todos os ensinamentos desta obra, isso daria um curso inteiro, mas traremos aqui algumas pinceladas importantes. E se você quiser já adquirir este livro, o que eu recomendo vivamente, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Bom, você pode pensar assim, professor, mas eu já estudo. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor como o senhor. Eu tenho uma vida de estudos cotidiana, ordinária. Eu estou sempre estudando sobre direito, sobre medicina, sobre engenharia. Eu estou sempre preparando as minhas aulas. Veja bem, isso tudo é muito importante e faz parte do nosso estudo profissional. Aqui, no entanto, eu não estou me referindo apenas ao estudo profissional. Aqui eu me refiro ao estudo pessoal. Ou então, se você quiser chamá-lo também, nós podemos traduzir por estudo sapiencial. É um estudo de quem ama a sabedoria. Filosofia é isso, amor à sabedoria. Então aqui eu me refiro ao estudo sapiencial. E quais seriam as matérias sapienciais? Quais seriam os nossos objetos de estudo, levando em consideração essa vida intelectual que nos fala o Sertiães? Bom, aqui eu me refiro à filosofia, à teologia, à história e à literatura. Professor, mas eu sou médico, eu sou pai, eu sou mãe de família, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tudo. O estudo da filosofia, da teologia, da história e da literatura, a leitura dos bons livros, a leitura dos grandes clássicos da humanidade, não só servem para a nossa vida profissional como um todo, que seria até mesmo uma perspectiva muito utilitarista, olhar só sobre esse aspecto, mas serve para a nossa vida como um todo, para que nós nos tornemos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, para que nós ocupemos o nosso lugar na sociedade e vivamos a nossa vocação de maneira mais plena. O estudo vem em nosso auxílio, através dos estudos filosóficos, por exemplo, da ética, da metafísica, da estética,
na teologia, buscando mais entender o nosso Criador, buscando entender mais o nosso Deus, as virtudes humanas, as virtudes teologais, os vícios capitais, compreendendo sobre a nossa alma, sobre o destino final da nossa alma, na história, olhando para toda a humanidade, desde a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, compreendendo os fatos e os processos históricos e como que isso interfere no nosso ordinário, e a literatura, que nos permite viver 1000 vidas em uma só. Então veja, quando eu me refiro à vida de estudos, vida intelectual, aqui eu não estou falando do seu estudo profissional, que é muito importante para que você tenha prestígio, para que você seja um profissional de destaque. É indispensável, dentro do seu horário de trabalho, é interessante que você tenha horas semanais para se dedicar a essa atualização. Por exemplo, eu sou professor de geografia, então cotidianamente eu estudo geografia para preparar as minhas aulas, para montar os slides, as apostilas, para poder ministrar boas aulas aos meus alunos, afinal, uma aula vale o quanto vale a sua preparação. Mas além desse estudo de geografia, eu também me dedico ao estudo da filosofia, da teologia, da ética, da moral, em tantos outros assuntos, em vista de me tornar um esposo melhor, um pai melhor, um missionário mais coerente, mais aproximado daquilo que Deus espera de mim, enfim. Então, estudo pessoal, estudo sapiencial, este caminho para o encontro com a verdade. E a verdade nasce no mesmo terreno daquilo que é bom e daquilo que é belo. Vamos lá. Então, como colocar em prática, né? Como começar esta vida de estudos? Em primeiro lugar, virtude da ordem. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo sobre a virtude da ordem, por favor, procure logo após este. Tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Mas a virtude da ordem, a rainha de todas as virtudes, ela nos ensina que para cada coisa na nossa vida, nós temos que definir horário, nós temos que utilizar a agenda. A agenda é a melhor amiga da pessoa ordenada. Uma vida sem organização, uma vida sem planejamento, aquele típico deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente já sabe que não dá certo. Tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, ordem. E quando eu me refiro à ordem nos estudos, aqui eu fico tentado, fico com vontade de falar sobre a virtude da ordem em todos os aspectos da vida, porque é a minha área de atuação. Mas aqui vamos focar só nessa dimensão intelectual. Quando a gente fala de virtude da ordem na vida de estudos, nós estamos nos referindo basicamente a definir quais são os livros que nós vamos ler, qual o prazo para cada livro, é bom estimar isso, e quanto tempo eu vou ler por dia, e quais são os dias em que eu me dedicarei à leitura. É claro que o ideal seria uma dedicação diária, mas nós sabemos que, tendo em vista a nossa vida ordinária, corrida dos dias atuais, nem sempre é possível. Aqui no livro, o Sertianges, ele fala de 2 horas por dia, mesmo para aqueles que são profissionais, casados, pais, mães de família, etc. Mas eu queria lhe propor algo diferente. Tente começar com 30 minutos por dia, 30 minutinhos de leitura diária. Se você ainda não tem o hábito, comece com 15 minutos, 20 minutos, mas o importante é, lute para desenvolver este bom hábito, lute para desenvolver a virtude da estudiosidade. Organize o seu dia, esse é o primeiro passo, organize o seu dia para que você tenha cotidianamente momento de leitura, pelo menos um momento de leitura por dia, 20, 30, 40 minutos, já é ótimo para começar. Depois você vai aumentando, depois você vai progredindo. Nós temos que entrar no mar pelos regatos, pelas margens, pelos rios afluentes, depois o rio principal. Você não tem como chegar direto no oceano. Você vai no subafluente, depois você pega o afluente, aí pega o rio principal, deságua no mar, aí deságua no oceano. Bom, trazendo para mim a sardinha da geografia. Se a gente se lançar diretamente no oceano, a gente corre o risco de se afogar e não sobreviver, tá bom? Nós não podemos, em matéria de virtude da ordem e de vida de estudos, dar passos maiores do que a nossa perna, porque isso significa soberba, orgulho, vaidade, e a gente sabe que o vaidoso nunca vai longe, tá bom? Então, defina um horário para você ler todos os dias. Uma boa sugestão aqui que eu lhe dou, levando em consideração minha experiência pessoal, é que o melhor horário para você se dedicar à leitura é ou no início do dia ou ao final do dia.
A não ser que você, por exemplo, trabalhe em casa, tenha uma flexibilidade de rotina maior, aí você consegue estudar, por exemplo, de manhã, de tarde, reservar um outro horário. O importante é, você sabe da sua vida, você sabe da sua rotina. Então, de manhã cedo, antes do nascer do sol, antes da família acordar, ou então ao cair do dia, ali já desligando as luzes, quem sabe até para aqueles que são pais, até mesmo ir ensinando os filhos esse processo de construção do hábito da leitura, a rotina de leitura dentro de casa. Muitas vezes as famílias me procuram na escola falando assim, professor, o que é que eu faço para o meu filho ler? Meu filho não lê, ele passa o dia no celular, o meu filho ele é muito viciado em telas. Aí eu pergunto assim, você lê? Porque se você não lê, se você não tem o hábito do estudo, como é que seu filho vai criar? A força do exemplo é o principal aspecto que nós podemos dar aos nossos filhos em matéria de educação, porque as palavras elas convencem, mas o testemunho ele arrasta. Então, organização, definir um horário todos os dias para que você leia. Professor, eu não tenho a mínima condição de ler durante a semana. Ok, leia sábado e domingo e tente ler na quarta, por exemplo, que aí você pega ali 2 dias e um outro dia no meio da semana para dar uma balanceada, porque vida de estudos é que nem academia. Se a gente não desenvolve, a gente perde, né? De nada adianta você passar 5 horas na academia durante o sábado e não ir nenhum outro horário durante os outros dias da semana. É a mesma coisa na vida de estudos. De nada adianta você ler um estirão assim de 5 horas no sábado e não ler nem um pouquinho nos outros dias. Você pode até, claro, adquirir muita coisa naquele sabadão, mas você não vai criar o hábito, você não vai, portanto, criar a virtude. Então, de nada valeu, tá bom? Segunda coisa, os livros que você vai ler. Quando nós falamos de vida de estudos, existem muitos assuntos, muitos aspectos, muitas áreas possíveis, né? Eu, por exemplo, dedico muito os meus estudos pessoais à área da educação. A educação personalizada, a educação dos filhos, as virtudes humanas. Ou seja, eu pauto muito a minha vida intelectual na educação, na ética. Gosto muito de estudar sobre estética também, sobre arte. Então você tem que encontrar o seu perfil, a sua vocação. O Sertianges fala que 1000 caminhos são bons, mas para você somente um, que é o seu. A vida de estudos, a vida intelectual, ela é também uma vocação. O homem de estudos, a mulher de estudos é um consagrado, é uma consagrada à verdade. Nós temos que fazer desses momentos de plenitude em que nós mergulhamos no estudo um momento profundo de encontro com a verdade. Nosso coração tem que desejar este encontro. Ora, para um apóstolo moderno, 1 hora de estudos é 1 hora de oração, dizia São José Maria Escrivá. E é verdade, quando nós estudamos com o coração aberto à verdade, a verdade como que nos visita, como que gera em nós um ânimo, um vigor, uma força interior, acende uma chama que desperta em nós um desejo de incendiar o mundo. Então, para isso, nós temos que escolher bons livros. Por favor, comece por este, a minha recomendação, A Vida Intelectual de Sertianges. Clique no link aqui na descrição para adquiri-lo. Além deste, nós podemos pensar em tantos outros, né? E para cada pessoa teria uma recomendação. Então, o ideal mesmo é que você tenha um mentor, é que você tenha alguém que lhe instrua neste caminho, que lhe escute, que lhe conheça, que lhe aponte quais serão as boas obras, de acordo com o seu estado de vida, com a sua vocação, com o seu carisma, com a sua circunstância, com a sua realidade, com a sua profissão. E aí você define os livros de acordo com aquilo que diz respeito à sua vida em particular. Mas claro, né, a gente pode pensar nos grandes clássicos de diversas áreas. O Chesterton, C.S. Lewis, Tolkien, Santa Teresa de Ávila, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Tem tantas boas obras disponíveis, os livros do professor Vitor Salles, que são verdadeiras obras-primas. Eu recomendo muito A Crise da Cultura e Ordem do Amor, do professor Vitor, No Caminho das Virtudes, Amor à Sabedoria, Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, Ortodoxia do Chesterton, Confissões de Santo Agostinho. Tem tanta coisa boa, disponível. As obras, do C.S. Lewis, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, maravilhoso para criança, para jovem, até para adulto. Tolkien, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, enfim, tanta coisa boa disponível.
mais vale a pena nós compreendermos 10% de um clássico, de um livro bom, do que 100% de qualquer coisa. Então, muito cuidado com o que você compra, com o que você lê. Muito cuidado com o que você dá para os seus filhos lerem. Muito cuidado, muito cuidado. Em matéria de vida, de estudos, nós temos que ter muito zelo. O que fazer nesses 30 minutos que eu separei para a leitura? Os chamados momentos de plenitude. Ora, esses momentos, eles são momentos de êxtase, né? Eu gosto, por exemplo, de sempre preparar o espaço. Então, aqui esse é o meu escritório, o meio da minha esposa, essa aqui é a minha mesa. Então, eu sempre costumo trazer para a minha mesa, a depender do horário, alguma bebida para acompanhar durante o estudo. Às vezes um cafezinho, às vezes um cappuccino, às vezes uma taça de vinho, a depender do horário, para tornar aquele ambiente agradável. Tem gente que gosta de colocar uma música, eu particularmente prefiro um pouco mais o silêncio. E aí, o importante é que você leia, né? Pegue o livro, vá lendo. E aqui uma dica de ouro, né? Tenha sempre um lápis à mão, uma lapiseira à mão, para fazer pequenas notas no livro. É importante que você leia marcando as partes mais importantes. Você pode, por exemplo, sublinhar frases importantes, ou então fazer chaves em parágrafos importantes. E ao lado, ir colocando como que pequenos resumos, pequenas anotações de coisas que você foi compreendendo ali que o autor está dizendo, né? Você vai como que dialogando com o autor. Isso vai tornando a sua leitura mais ativa. Em matéria de vida de estudos, nós precisamos trabalhar. Ninguém aprende sem trabalho, sem colocar a mão na massa. Então, risque mesmo seu livro, não tenha pena não. Além disso, o que mais eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, gosto de marcar no livro. E quando eu tenho um pouco mais de tempo no final de semana, ou então naquela própria jornada de estudo, eu vou lá e faço, por exemplo, um resumo, né? Resumo aquele capítulo, seja em tópicos, seja com um mapa mental, ou então faço um resumo por extenso, né? Uma redação. O importante é que você escreva, que você trabalhe. Normalmente eu resumo as minhas anotações em tópicos porque eu já vou transformando em palestras, em possíveis aulas. Minha cabeça de professor funciona muito assim. Você tem que ver o que está certo para você. E além disso, né, além da leitura, além da meditação, você vai lendo, você vai ruminando, você escreve. E a eloquência. Partilhar com alguém sobre aquilo que você leu. Quem sabe um clube do livro, um clube de leitura, um grupo de estudos, uma conversa com um amigo. Poxa, nós temos que ter a coragem de elevar as nossas conversas. De, numa mesa, né, num aniversário, num restaurante, partilhar sobre coisas boas. É claro que não é aqui para você ser aquele esquisitão, né? A gente está aqui, poxa, num churrasco, tomando uma gelada, aí você quer falar de Platão. Peraí, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu lugar. É importante que a gente tenha também esse discernimento, né, de saber o momento de partilhar sobre cada um desses assuntos, mas muitas vezes nós vamos nos enriquecer muito nesses momentos. Daí a importância de nós termos bons amigos, porque o verdadeiro amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Então ele não vai rir do fato de você cultivar uma vida de estudos, pelo contrário, ele pode, caso ele não tenha o hábito, ser incendiado por você, ou então junto com você trilhar este caminho e você vai ter um fiel interlocutor. Em matéria de vida intelectual, a solidão, ela é muito importante, ela vivifica, mas o isolamento, ele esteriliza. O intelectual não é um isolado, o intelectual pertence ao seu tempo e ele é chamado a dar uma resposta para este tempo, tá certo? Então, muito cuidado com o momento certo, mas também muita naturalidade, muita alegria, partilhar sobre as coisas boas que nós vamos lendo. Você vai ver, você vai se tornar uma pessoa mais legal, uma pessoa mais interessante por meio da leitura, porque você vai ter conteúdo, você não vai ficar falando besteira, você não vai ficar falando sobre memes, sobre as brigas políticas, sobre as bobagens que aparecem nas redes sociais. Pô, você vai falar de coisa boa. Todo mundo gosta de estar ao lado de pessoas que falam sobre coisas boas, coisas elevadas, sem parecer chatão, sem parecer esquisito, mas pelo contrário, com muita naturalidade e alegria. Além disso, meus caros, algo que é muito importante para a vida de estudos, para a vida intelectual, é a cultura, né? A vida intelectual, a boa educação, ela anda lado a lado com a boa cultura. Então, professor, você está dizendo que é um estilo de vida
não é bem o estilo de vida, mas é porque, lembra que eu falei que a verdade, a beleza e a bondade, elas estão interligadas nos transcendentais do ser? Então, uma pessoa que vai lendo, uma pessoa que cultiva uma vida de oração, uma pessoa piedosa, lembrem, eu estou falando aqui sobretudo para pessoas católicas, que é o pano de fundo do Sertães. Então, uma pessoa que tem uma vida de piedade, uma vida de oração, uma pessoa que lê, que estuda, que trabalha, que tem uma família, luta para viver uma vida decente, vai também se interessar por boas músicas, por bons filmes, por boas obras de arte, por passeios culturais. Tudo isso enobrece o nosso espírito, eleva a nossa categoria humana, né? Então, claro, Mozart, Beethoven, Bach, mas também, quem sabe, um jazz, uma bossa nova. Tem tanta coisa boa, até mesmo a nível de Brasil, as nossas músicas brasileiras boas, assim, né, por dizer boas mesmo, poxa, elas nos elevam de uma maneira, alegram o nosso coração, despertam-nos para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. Então vale a pena procurar aquilo que tem qualidade, aquilo que tem requinte, categoria humana. Além disso, os filmes, né? Eu sempre falo que descansar não é ficar sem fazer nada, mas distrair-se com atividades menos exigentes. Então, aos finais de semana, numa noite livre, reúna sua família, reúna os seus amigos, assista a bons filmes com eles, né? Os filmes do Frank Capra, Felicidade Não Se Compra, assista ao filme A Vida é Bela, aos filmes da saga do Rock Balboa, Rock 1, 2, 3, 4, tanta coisa boa, Rei Leão, Questão de Honra, tem os filmes da Lumini TV, os filmes da Brasil Paralelo, são obras-primas, né, que às vezes nós vamos deixando que se escorra, vamos perdendo, né, muito presos ali com aquela cultura forte do entretenimento que nós temos hoje em dia, de hiperestímulos, e vamos esquecendo dessas obras antigas tão boas, tão legais, Top Gun, tem tanta coisa boa disponível a nível de cultura que pode nos enriquecer. As pinturas, né, apreciar uma boa obra de arte, pendurar quadros na sua casa que lhe inspirem, que elevem o seu espírito. Tempestade no Mar da Galileia, Escola de Atenas, Ângelos, de Mileto, tem tanta coisa boa. E a vida intelectual, ela diz respeito a tudo isso. E eu lhe garanto, né, se você tem essa vocação, se você se sente chamado a se dedicar mais aos estudos, a contribuir para a humanidade, contribuir com a sociedade por meio do cultivo da inteligência, você vai se encontrar em tudo isso que eu estou lhe partilhando. O Sertães fala que a vida intelectual é uma vocação. Então, se você se identificou com tudo isso que eu fui falando ao longo deste vídeo, se o seu coração foi ardendo, ora, não enterre os dons que Deus lhe deu, não enterre os talentos que Deus lhe deu. Arregace as mangas, se dedique ao estudo da sabedoria. Vamos juntos neste mar, vamos juntos. Nós só vamos ganhar, né? A nível pessoal, os ganhos são inúmeros, mas o intelectual ele tem que se dedicar também à sua obra no espírito de serviço, para ser um esposo melhor, ou seja, isso é em vista da minha esposa, para ser um pai melhor, isso é em vista dos meus filhos, para ser um profissional melhor, isso é em vista dos meus alunos, dos meus pacientes, dos meus clientes, o que for. Então a vida intelectual é esta vida profunda de encontro com a verdade, de cultivo da sabedoria, de busca daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro. Eu lhe garanto, é um caminho árduo, mas vale a pena. É muito difícil escalar uma montanha, mas vale muito a pena a vista lá de cima. Não esqueça de adquirir esta obra. Repito, o link está aqui na descrição deste vídeo. Me siga no Instagram para que nós possamos assim continuar os nossos assuntos, a nossa conversa no ordinário. Por favor, inscreva-se neste canal, me ajude a fazer esta comunidade crescer. Dê o like neste vídeo, compartilhe com algum amigo e vamos juntos em vista desta vida mais ordenada, mais virtuosa, mais feliz e, portanto, mais saborosa. Deus abençoe. Shalom.